Tenho muitos instrumentos antigos e resolvi fazer um vídeo sobre esses instrumentos. Aqui tem alguns instrumentos, nem são tão antigos assim, mas são alguns que eu estou usando aqui na minha oficina de eletrônica, né? Agora no momento eu estou aqui fazendo um carregador de baterias à moda antiga, uma vez que eu comprei um carregador eletrônico e caiu um raio bem na hora que estava ligado e ele pifou. E aí eu estou voltando a mexer. Eu não mexo tanto assim com eletrônica agora, e ao longo da vida eu tive outras atividades e mexi sempre com eletrônica mais como hobby. Eu desenvolvi no passado muitos veículos elétricos, triciclos elétricos, bicicletas elétricas, isso há 30 anos atrás, e nunca deram muito certo por causa das baterias chumbo ácida, que nunca foram eficientes nisso daí. Mas então eu tenho lá num outro salão uns instrumentos mais antigos, né? Mas ainda assim vou falar um pouco sobre esses que estão aqui. Aqui tem um osciloscópio Hitachi, que eu tenho o manual dele aqui, né? Todos os instrumentos eu sempre procurei ter os manuais. Tem um osciloscópiozinho moderno, que é facinho de usar aí, desses pequenininhos. Um Variac, um multímetro moderno aí, analógico. Um gerador de áudio da Líder, que com o seu respectivo manual também, né? Agora eu vou parar aqui, fazer uma pequena pausa e vou descer lá num outro salão, que é onde eu tenho os instrumentos mais antigos. Essa é a retroescavadeira que eu estou restaurando. Tá há muito tempo aí dando manutenção nisso aí. Aqui um Bobcat que eu já restaurei e uso bastante aqui na chácara. E aqui é bem espaçoso, a cachorrada brinca bastante aí. Os caramelos têm uma boa disposição para brincar. Bom, aqui eu estou entrando numa área antiga aqui. Tem ali a pantufa que está descansando. E aqui está uma bagunça também, mas eu vou mostrar as velharias que eu tenho aqui. Nem sei por onde começar aqui. Bom, vamos lá ver umas coisas mais simples. Tem uns equipamentos de rádios antigas que, quem gosta de rádios velhos aí, aqui tem um pouco da história. Quando eu era jovem era muito difícil ter um osciloscópio, então eu tinha feito aí o meu próprio osciloscópio na época. Devia ter uns 20 anos na época. Aqui eu tinha um gerador de funções, acho que isso foi feito nos anos 70, 80, não lembro mais, na época que saiu aí o TK-85, aí foi meu primeiro computador aí. Aqui tem antigamente surgiram, não tinha ainda as fitas cassete. Esse aqui é um toca-disco, daquele toca-disco de vinil para automóvel. Ele tinha um sistema de molas aqui que balançava para a agulha não sair do disco. Esse rádio
com fita cassete aí, comprei na Zona Franca de Manaus, nos anos 70. Era muito bom, gostava muito dele. Na época tinha saído um rádio para você, um rádio cassete, que você colocava num toca-fitas e você tinha um rádio, né? Naquela época comecei a mexer com eletrônica. Eu tinha feito o curso radiotécnico monitor quando eu tinha 15 anos. Isso foi no ano de 64 que eu fiz o curso radiotécnico monitor. Era lá da Rua Vitória. Aí comprei uma determinada, comprei esse gerador de sinais da Labo, né? Na época eu usava esses multímetro da Sanva aqui, que eram multímetros muito bons, né? Depois foram sendo desenvolvidos mais multímetros, depois vieram os digitais, né? E sobre instrumentos, aqui tem um multímetro digital da Siemens, né? Isso também dos anos 80. Agora, esse multímetro digital aqui eu não comprei, eu ganhei porque eu era funcionário da Siemens. E nos anos 80, 70, começou nos anos 77, eu entrei na Siemens para vender instrumentos de medição para telecomunicações, porque eu tinha trabalhado antes nos laboratórios da Embratel. E esse aqui era o manual dos instrumentos que eu vendia, Nahriten Mesgeret, né? Isso aqui traduzido, Nahriten é comunicação, Mes é medição, Geret é aparelho. Então aparelho de medição de comunicações, que era instrumentos de telecomunicações que eu vendia aqui. O manual é de 1980, né? Então aqui tem muitos instrumentos. Deixa eu ver se eu mostro alguns rapidamente, algumas fotos aqui de instrumentos que eram usados na área de telecomunicações. Esse aqui era um medidor de áudio para medir o som de 200 a 4 kHz, que era o canal de voz que usava nos sistemas telefônicos, né? O medidor de nível, esse pega o Messer aí, medidor de nível, que é exatamente esse que eu tenho aqui, né? Então ele mede de 30 Hz a 20 kHz, exatamente um canal de voz de Hi-Fi, né? Aqui também uma Mescoffer é mala de medição, né? Também na faixa de 200 Hz a 4 kHz, que é o canal de voz nos sistemas telefônicos. Então isso aqui é da época dos sistemas telefônicos, em que tudo era analógico na época, né? E minha função era visitar as empresas de telecomunicações e vender esses equipamentos. Na época, a Telesp, Telerge, eu na época viajava pelo Brasil inteiro como representante da Siemens, né? Para vender esses equipamentos para as empresas de telecomunicações. Pega o Build Geret, Build é quadro, aparelho de medição de nível, né? Então ele mostrava a curva do canal de voz aqui, né? E tem muitos instrumentos aqui, tá? Então tem, ia aumentando a frequência, porque esses equipamentos, o canal de voz era multiplexado no sistema, ia aumentando a frequência e tinha nos equipamentos os níveis adequados, então ia aumentando a frequência dos aparelhos, né? Então nessa época aqui eu me envolvi com esses equipamentos de medição profissionais para a área de telecomunicações. E sempre que eu podia mexia em casa alguma coisa, né? E uma coisa muito legal também, que na época que eu comecei, foi que eu consegui, depois de ter feito aquele meu osciloscópio caseiro, eu consegui comprar... Caiu aqui. Eu consegui comprar esse osciloscópio do Monte, a válvula, de um colega meu que trabalhava na Telefunken, né? Esse osciloscópio é de 1950, mais ou menos, tá? Muito antigo. É portátil, olha, pesa pra caramba, mas tinha uma alça, né?
Teve uma época na Ecotron. A Ecotron era uma empresa que mexia com eletrônica, fazia componentes eletrônicos e vendia equipamentos eletrônicos, componentes eletrônicos da Siemens. Eles tinham um laboratório. Eu acho que foi nos anos 80, eles fecharam, a Siemens saiu dessa área no Brasil e leiloou para os funcionários os equipamentos. Então na época eu comprei lá essa fonte cargativa de 20 amperes, comprei também lá essa cargativa de 30 amperes, e um aparelho muito legal que eu comprei deles, da Ecotron, foi este Keymeter 260A, tá? Esse aparelho aqui, uma vez eu vi na internet, foi assim considerado estado da arte quando ele foi desenvolvido, esse Keymeter, para ver bobinas, né, para fazer a medição das bobinas, né? É tudo valvulado, inclusive, né? Então, dessa época aqui, então, eu tinha os multímetros, também comprei nesse da Ecotron essa ponta de prova de 40 kV, né, que tá, inclusive tem um manual dela aí do lado também, né? E também essa antena, né, para medição, deixa eu pegar aqui, da Meguro, deixa eu ver aqui, da Meguro. É um loop de teste, né, que era para medir sinal de amplitude modulada, tá? Então ele diz aqui: este loop é conforme as recomendações de 1948 do IRE, Standard on Enemy Receiver Testing Method, né? Então, de uns padrões de testes de receptores de AM. Tá, então tinha essa antena que era colocada num medidor de nível, né? Bom, aqui é minha oficina de mecânica, o motor da retroescavadeira que eu estou restaurando aí. E aqui nesse salão eu tenho uma fonte que veio também do acervo da Ecotron. Ela é enorme, 60 de profundidade por 50 centímetros de largura e 20 de altura. É uma fonte de mais 30 menos 30 volts, enorme, 2 transformadores muito grandes, os retificadores, né? Os capacitores eletrolíticos de filtro, aqui os voltímetros do painel, né? E os amperímetros, que vão até 10 amperes cada um. Essa fonte aqui é muito pesada, muito difícil de carregar, deve pesar em torno de 50 quilos. Realmente é impressionante. Então isso aqui é um equipamento que a Ecotron, lá da Siemens, fez para elas usarem no próprio laboratório. Deixa eu ver mais o que tem aqui de interessante aqui. Bom, tem esses rádios antigos, esses rádios... isso aqui também eu comprei era da Ecotron, que era o seguinte, era da XPTO, é nacional, era um analisador lógico. Então era o seguinte, com um osciloscópio, um osciloscópio de 2 feixes, né, 2 canais, você poderia ter 8 entradas para ver sinais lógicos de circuitos lógicos, né?
Então ele multiplicava o número de feixes no osciloscópio para você ver sinais, sincronismo de sinais digitais, né? Aqui é aquele Akai que eu comprei na Zona Franca de Manaus, nos anos 70, acho, né? Na época dos videocassetes, quando começaram os videocassetes primeiros, tinha problema de mudar a codificação de NTSC para PAL-M. Então surgiu esse transcoder aqui, tem ali o manual dele, né? Um transcoder de NTSC para PAL-M. Então às vezes era preciso, inclusive para as televisões também, fazer essas conversões na época, né? Porque tinha no Brasil o padrão PAL-M, não se usava o NTSC americano, né? Que o pessoal até brincava de no twice the same color, né? Que o NTSC nunca tinha duas vezes a mesma cor, né? Mas hoje em dia é praticamente que é o que é mais usado, né? E também os equipamentos eu usava antena parabólica, que é onde eu... Então tinha aí os equipamentos para antena parabólica, né? Bom, como não podia deixar, tem uns aparelhos telefônicos aqui que nas viagens que eu fazia, às vezes algumas empresas eu ganhava esses telefones antigos dos colegas lá das empresas telefônicas, né? Bom, um outro assunto que mereceria muito tempo seria a parte de falar das válvulas, da época das válvulas, né? Eu fiz meu primeiro rádio a válvula, um super heterodino lá, com aquelas válvulas famosas na época, 35W4, 50C5, né? E na época eu consertava o rádio dos vizinhos, né? E aqui tem umas válvulas antigas. Essa válvula 80 é uma válvula retificadora que é usada nesse osciloscópio aqui. Esse osciloscópio utiliza essa válvula 80 como retificadora, né? Então tem aqui, tem pentodos, tetrodos, aqui tem 6V6, 6F6, e depois vieram as válvulas miniatura também, né? Surgiram as válvulas miniaturas. Então isso aqui é o que sobrou aí do meu acervo de válvulas da época que eu mexia com as válvulas, né? Aqui também é uma coisa interessante que eu tinha feito. Isso aqui era um rebobinador de fita cassete. Quando a gente entregava nas locadoras a fita de videocassete, eles usavam essas bobinadoras aqui para rebobinar a fita, né, para pôr de volta lá na prateleira. Aí eu peguei uma dessas, depois de muito tempo eu tinha um acervo de fitas muito grande. E o que acontece é que as fitas criam um fungo branco e depois elas entopem a cabeça gravadora do videocassete. Então eu desmontei e coloquei esses filtros aqui, onde eu punha álcool isopropílico e rebobinava a fita passando pelo álcool isopropílico, e aí saía aquele fungo. Eu passava 2 vezes e aí depois dava para passar a fita de vídeo novamente, e aí eu digitalizei boa parte das fitas importantes dos aniversários, das festas de família. Eu digitalizei depois, limpando as fitas de vídeo nessa rebobinadora usada nas locadoras. Aqui também esqueci de mostrar, não está na seção dele, um multiset. Esse é um multímetro da Siemens. Ele era muito legal porque a escala dele, não sei se dá para ver aqui, ela é linear, né? Ela é linear, e quando a corrente era muito alta, esse pino vermelho de cima, ele destravava, ele desarmava, era um fusível tipo um disjuntor, que desarmava e não queimava o fusível, não tinha que trocar o fusível, era só apertar o botão e ele voltava a funcionar. Então, em vez de ser um fusível para proteção contra a corrente, era com esse disjuntor, né?
As equipes de manutenção da Siemens só usavam esse multiset aqui, tá? Multímetro, né? Bom, aqui um fax que funciona ainda da Panasonic, né? Mas só precisa achar quem tem outro fax do outro lado para a gente se comunicar. Bom, fora esse assunto, um outro assunto muito interessante seria falar dos livros antigos. Tem uma série de livros antigos aqui, livros dos anos 1930, 34, esse Rádio Recepção Moderna, e também tem muitas revistas de rádio e televisão, antenas, mas como é um volume muito grande, eu vou fazer um outro vídeo.